intercambistas, olá, P, tudo bem com vocês? Tudo e você? Tudo ótimo. P, hoje eu chamei você e toda essa galera que assiste a gente para conversar um pouquinho, para a gente fazer uma coisa chamada alinhamento de expectativas. E o tema desse alinhamento de expectativas é acomodação no Canadá. Não, Né? tá polêmico, tá É polêmico. polêmico. Ai. P, é o seguinte, na última temporada e agora também que a gente já está preparando os nossos intercambistas FI para um embarque nos próximos meses, nós temos recebido um feedback desafiador dos nossos clientes, eu diria, né? É um feedback desafiador e um feedback com bastante preocupação dos pais e dos intercambistas, né, dos futuros intercambistas, sobre conteúdos que eles têm assistido aqui na plataforma ou nas plataformas vizinhas, sobre o modelo de acomodação no Canadá. A gente sabe que para menores de idade, o modelo mais comum é o que a gente conhece como casa de família, né? As famosas homestays, mas eu acho que o Canadá ele tem uma estrutura muito própria de acomodação, ele tem uma característica muito específica daquilo que a gente chama de casa de família. Isso vai também de encontro à realidade da sociedade canadense, né? É muito diversa, culturalmente diversa, estruturalmente diversa. E aí eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre por que algumas vezes os nossos alunos e todos os intercambistas em geral, às vezes chegam no Canadá e estranham um pouquinho o que eles têm na realidade de acomodação, né, a realidade deles de acomodação no Canadá, e a projeção, aquilo que eles imaginaram que seria as suas host families e a sua acomodação durante esse programa. Você quer começar a falar um pouquinho para a gente? O que eu costumo dizer é que assim, existe Canadá para todo gosto. Então, se você quer, por exemplo, um programa aonde você vai ter, por exemplo, uma família que te acolhe, que quando vai jantar fora te convida, que vai assistir teu jogo na escola, você tem distritos no Canadá que eles ainda continuam nesse modelo de família hospedeira. Por exemplo, se você pegar uma Nova Escócia, Belleville, Vernon, tem alguns lugares no Canadá que ainda é desse jeito a acomodação. Então, Uhum. agora, se você pega já uma região de metrópole, vamos supor, uma Vancouver, uma Burnaby, que é colada em Vancouver, Coquitlam, ali você vai ter se recebe muitos estrangeiros. Então, o tipo de acomodação que se tem aí é aquela família hospedeira que ela entende que ela está ali para te dar suporte enquanto você estuda no país dela. Tá, então, assim, ela te dá comida, ela te dá acomodação, às vezes a acomodação é até separada da casa principal, às vezes é o basement, às vezes é uma casa nos fundos, mas é aquilo que eu te falei, qual que é teu objetivo? O que que é importante para você? Você quer uma família de acolhimento, você quer uma família que tenha um maior envolvimento, ou você prefere este modelo de família onde eles te hospedam? Você vai ter regras de família, mas é mais como se fosse um pensionato, né? A gente nem chama de família hospedeira, a gente chama de situação hospedeira. Então, tem Canadá para todo mundo? Tem Canadá para todo mundo. E aí precisa ver qual que é teu objetivo. E é importante também, Érica, a gente falar das mudanças que vêm ocorrendo no mundo e que têm impactado as famílias hospedeiras também. Então, ir Sim. para um Canadá em 2019, 2018, antes de uma pandemia e antes de uma guerra, era uma coisa. Ir para o Canadá depois de uma pandemia e com uma guerra em andamento é outra. As coisas mudaram. Então, existe uma crise de acomodação no Canadá. Aos poucos, essas famílias estão voltando, aos poucos, elas estão voltando para hospedar e participar dos programas, mas é gradativo, tá? Então, hoje, o que direciona a gente se vai ter vaga num distrito escolar ou em determinada escola, não é mais a vaga na escola, mas se tem família hospedeira na região que pode hospedar o estudante, entendeu?
E aí também a gente tem uma coisa muito séria no Canadá e que precisa o brasileiro atentar, que é a parte de privacidade. O canadense ele leva muito a sério esse negócio de privacidade, né? Sim. Então, sobre essa situação, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque você morou lá um tempo, né? E eu só visito. Então, eu acho que você tem mais bagagem para falar do que eu. Hashtag Saudades Canadá. É, É, mas você precisa eu acho. trabalhar no momento, não vê que esse negócio de hashtag Canadá, não. Viu? Então, mas a mobilidade está aí, entendeu? O teletrabalho é uma realidade. Bom, a gente já teve essa conversa internamente, né? E agora eu vou trazer aqui para o canal um pouco dessa conversa que a gente teve. O filho da P também morou no Canadá e a gente está sempre trocando essas experiências, né? As nossas experiências pessoais e profissionais, as experiências que os nossos alunos trazem para a gente, seja ali na conversa. Às vezes vocês vêm visitar a gente, senta ali para contar um pouquinho de como foi. Às vezes os pais vêm visitar a gente durante o programa e aproveita para contar como está sendo. A gente acaba comparando essas experiências, né, e verificando o que mudou ao longo dos tempos, né. Eu fui intercambista no Canadá já tem aí uns bons anos, né, quase uma década, e essa situação de hospedagem, né, que é uma situação muito mais cheia de autonomia, realmente, né, aquela questão do tá aqui sua chave, o jantar é servido tal hora, esteja aqui ou me avise, ele já é uma realidade no Canadá há muito tempo, né, a gente está falando aí, acho que até mais de uma década, né, isso deve ser anterior ao meu programa, que já vai fazer praticamente 10 anos. Mas diferente do que a gente vê nos programas de Estados Unidos, né, sobretudo ali J1, em que existe eu vou colocar superproteção por falta de expressão melhor, mas eu acho que é um acompanhamento mais próximo, né, o estudante de Canadá ele tem uma autonomia muito maior, né, mas com o bônus vem o ônus, e qual é o ônus? Ter que correr atrás dessa proximidade da família, né, por quê? Porque, como a Pê dizia, o canadense ele tem uma cultura social e tem algo muito importante nessa cultura chamada personal space. Eles realmente prezam pelo espaço pessoal, né, pela sua privacidade, pelo direito de ficar quietinho na sua sem interagir, tanto prezam que eles respeitam. Então, essa é uma coisa que eu digo muito para os alunos ali no pós-embarque, né? Quando eles relatam que estão tendo alguma dificuldade na lida ali com a família, né, na integração. Minha primeira pergunta é: quando você chega em casa, o que é que você faz? Porque se você chega em casa, entra no seu quarto e meio que encosta a porta, mesmo que sem fechar, ninguém vai bater lá, fazer toque, 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 oi, vem jantar, oi, quer conversar, oi, como foi seu dia? Não. Eles entendem que se você se fechou no seu espaço pessoal, que é o seu quarto, você não quer contato com o resto da situação familiar ali. Então é preciso estar aberto para esse contato, né? É preciso ficar ali nas áreas comuns da casa, é preciso se prontificar a partilhar das atividades, como preparar o jantar, ir à feira e comprar um pão, ir à missa e visitar a avó que está doente, mesmo que não seja agradável, né? Porque, como a gente fala sempre em todas as nossas orientações e em boa parte dos nossos vídeos aqui, intercâmbio é vida real. E não é perfeito, né? Aqui na FAI também a gente fala muito isso para o nosso intercambista. Eu não coloquei uma caixinha, um embrulho de presente com um belo laço dourado e falei, toma, tá aqui seu intercâmbio, é uma caixinha de felicidade. Não, o intercâmbio é vida real. E aí, na vida real, pode ser que a família tenha alguém adoentado, pode ser que a família seja um pouco mais pacata, e cabe a você fazer parte desse novo sistema familiar em que você está inserido. Se ofereça, participe, seja intrometido mesmo, seja cara de pau mesmo, mas tudo bem também se você não quiser. O canadense ele vai preservar essa sua característica de estar quietinho na sua. Mas uma coisa que a gente também precisa dar um passo atrás aqui e voltar, há uma década atrás, a concepção da família hospedeira canadense ela já era um pouco diferente daquilo que a gente vê em famílias hospedeiras dos programas dos Estados Unidos, que é um destino muito tradicional aqui. Essa concepção de papai, mamãe, filhinho, cachorro, talvez a gente tenha que alinhar também. É uma das expectativas aí que a gente precisa
alinhar um pouco, porque eu sei que faz parte do imaginário dos nossos alunos, fazia parte, inclusive, do meu imaginário, acho que fazia parte, inclusive, do imaginário do Arthur. Eu espero gravar um novo vídeo com o Arthur contando um pouquinho dessa experiência dele, porque a experiência dele também foge totalmente da regra, né? Do que a gente tem como família padrão. Família padrão, para mim, é onde existe afeto, né? E não onde existem determinadas figuras que desempenham determinadas funções. O padrão, para mim, é uma união de pessoas que compartilham de afeto, carinho e cuidado. Para mim, deveria ser esse o padrão de família. Mas, enfim, a gente meio que idealiza pessoas de adultos de meia idade, com crianças e adolescentes, com cachorro, papagaio e periquito, e não é bem assim, né? As famílias hospedeiras, sobretudo no Canadá, elas podem ser de casais jovens, de aposentados sem filhos, ou de casais jovens com bebês, ou casais jovens sem bebês. Para quem pergunta para a gente, sim, a gente pode ter casais do mesmo sexo, a gente pode ter mãe solteira. Se são alunos do sexo masculino, nós podemos ter pais solteiros. Se for meninas, isso nunca acontece, né? Mas o que é... Essa é uma pergunta que o nosso intercambista precisa primeiro responder para ele mesmo. Qual é a imagem que ele tem de família hospedeira na cabeça dele? E trabalhar para desconstruir, porque, assim, família existe uma infinidade de definição e composição de família hoje em dia. Então, a gente precisa alinhar isso muito bem, e entender que a partir do momento que a gente também vai para o intercâmbio, a gente está disposto a viver novas realidades, e acho que o propósito é esse mesmo, né? Ter algo diferente do que a gente tinha aqui. Se fosse para viver a vida que a gente tinha aqui, a gente ficava aqui. Então, sim, a minha acomodação no Canadá foi totalmente diferente do que eu imaginava. Eu morei um tempo em host family e morei um tempo em acomodação estudantil, porque eu já era maior de idade. A minha host family é totalmente fora do padrão que o aluno de high school imagina, né? Era um casal muito jovem, sem filhos, na mesma acomodação que eu. Era uma acomodação de 3 andares. Eles tinham uma casa lá perto, na verdade, né? Que era perto, assim, meio que na esquina. Era um terreno muito grande. Éramos eu e acho que mais 5 estudantes, o que eu particularmente gosto muito, porque já é uma galera que está na mesma situação que eu, né? Já começa o programa na mesma situação que a gente. Então, eu acho que quando o intercambista tem um irmão intercambista, né, para ele já está no lucro, porque primeiro já tem um amigo, já tem um melhor amigo, já ganha um melhor amigo na largada. É alguém que está na mesma situação que ele, que entende o que ele sente, o que ele passa, já faz o caminho para a escola junto, eu acredito que já sai ganhando. E aí, quando são alunos de curso, alunos dos programas de verão agora, que chegam na casa e se deparam com, sei lá, mais 4, 5 estudantes, eles falam: opa, peraí, isso aqui não era uma host family? Sim, pessoal, continua sendo, como diz a P, uma situação de acomodação, né? Ao invés de ser constituído por papai, mamãe, filhinho, cachorro, ele é constituído muitas vezes por uma mãe solo e o filho dela ou a filha dela e os outros intercambistas que ela hospeda agora. E se não fosse assim, com muitos outros intercambistas, muitos de nós talvez não teríamos a chance de ser hospedado, né, de ser acomodado nesse período, concorda, Pê? Porque com a redução da oferta, né, porque as pessoas passaram a ocupar o quarto do intercambista com o escritório, que agora trabalha em casa, ou tem um filho que perdeu o emprego, desistiu da faculdade e voltou para casa. Algumas pessoas acabaram perdendo o companheiro, que era uma segunda fonte de renda em casa, né, que compunha a renda e agora precisa de 2 empregos ou está alugando um quarto para suprir uma renda que não tem. Então, a situação hospedeira, ela passa não só pela transformação social da sociedade, mas também pela nova realidade econômica. Então, o nosso alinhamento de expectativas aqui para você, intercambista, que está indo para o Canadá, se abra para as novas constituições de família, se abra para as novas situações de acomodação e o que é o chamado host family no Canadá no momento.
Ele pode sim ter um, dois ou três intercambistas, ele pode sim não ser uma família como você imaginou, e tudo bem você também imaginar. A gente não está dizendo, né, Pê, que é errado você projetar um determinado formato, um determinado, não sei, um determinado programa, não tem nada de errado nisso. Mas conversa com a sua agência. Se você é nosso intercambista, conversa com a gente. Se você é intercambista das nossas agências, colegas, amigas, parceiros, concorrentes, conversem com eles também. Nós estamos prontos para ajudá-los a alinhar essas expectativas e não ter nenhuma frustração futura. Porque o que a gente mais tem visto são perfis nas plataformas falando sobre a frustração da acomodação no Canadá. E é o que eu digo sempre para vocês: expectativas criadas, frustrações futuras. Então a gente tem que alinhar elas muito bem alinhadas. A outra coisa também, Érica, que contribui para tudo isso, para todo esse quadro, é que a gente tem, por exemplo, um país multicultural. O Canadá, Exato. O que, ele que é uma. é um território gigantesco, com nem 40 milhões de habitantes, a gente tem 6 vezes quase mais que isso, 5. Sim, Então, ele é um país multicultural, então você pode ser hospedado por filipinos, por asiáticos, por pessoas que fugiram da guerra, mas que legalmente vivem no Canadá. Então, sim. esse também é um alinhamento que você precisa fazer com relação ao Canadá, tá? É a mesma coisa que você vir para o Brasil e falar assim, eu quero ser hospedado por uma família tipicamente brasileira. O que que é uma família tipicamente brasileira para você? Entendeu? Né? Ela Então, por pode ser uma exemplo, família de descendência, de ascendência, descendência, desculpa, agora eu não lembro qual o termo correto, mas enfim, ela pode ter origem asiática, ela pode ter origem africana, ela pode ter origem europeia, e a mesma coisa na sociedade canadense, né? O Canadá é um país de imigração, né? Ele é multicultural, assim como o Brasil. Qualquer pessoa pode ser um canadense. A gente tem esse ano, se eu não me engano, alunos com famílias de background árabe, europeia, tem Filipinas, bastante, né, P? uhum. Filipino, uh, Turquia, da Turquia também, tem vários. tem, assim, e são todos programas muito bons, né, que os nossos alunos estavam preparados para essa diversidade cultural, essa diversidade de formatos da família canadense, e tá tudo certo, pessoal, assim, é se abrir para o novo e curtir o novo. Não, de novo, eu repito, não tem problema nenhum projetar, mas é importante entender que a realidade pode ser diferente da nossa projeção. E esse é o grande segredo, né? Quando a gente entende que essa é uma projeção nossa, e que as coisas podem acontecer de outra forma, a gente aproveita o novo sem se frustrar. E aqui não está em julgamento, por exemplo, as escolas, os distritos escolares, os provedores de acomodação, todo Sim, ano eles pedem, eles puxam os antecedentes criminais de todo mundo que mora na casa, toda vez que vai hospedar tem uma atualização. Quando um aluno deixa uma casa, ele é ouvido para saber o que que ele gostou, o que que ele não gostou naquela casa, uma nova checagem é feita. Então, tudo isso é feito, mas é importante você saber que isso não exclui a situação que nós estamos falando de acomodação no sim. Canadá. É só uma parte da seleção das famílias, ok? Então, o que precisa ter das famílias é um interesse genuíno. O canadense, ele hospeda por remuneração. Isso é um fato. Isso Na você grande maioria das vezes. tem, tá? Então, é isso que precisa ser entendido aqui, certo? Eu acho importante também, Pê, a gente lembrar que não existe família boa e não existe família ruim. Eu acho bastante curioso, né, que alguns pais falam assim lá no pós-venda: ai, eu quero uma família boa para o meu filho, hein? Aí é que tá. A frase deles já responde à própria requisição, né? Uma família boa para o seu filho. Às vezes a família não é boa para mim e é muito boa para o Arthur. Às vezes a família foi excelente para o Arthur, que nem queria vir embora. O Arthur nunca quis fazer intercâmbio, foi para o Canadá e não queria vir embora. 2 trabalhos, né? Um que não queria, um que não queria voltar. E a gente sabia que Vê um tinha high school que eu vou ficar por aqui, entende? Pois é. E aí tinha um menino que não gostou da acomodação, e ele é apaixonado pela host dele até hoje, né? A minha acomodação
a minha host family, para mim, não era o... Não tinha nada de errado, né? Eu tinha questões pessoais que, para mim, era mais longe, enfim, tinha algumas coisas que me incomodavam, mas tinha um outro brasileiro nessa família há quase um ano, eu estava ali há 10 anos, e ele adorava. E não cogitava sair dali por nada, ele ia terminar o programa dele ali. Então, assim, não, a gente precisa tomar cuidado com essa definição de boa família e família não boa, porque a família que é boa para mim pode não ser boa para o seu programa, e a família que é boa para o seu programa pode ser péssima para o programa do Arthur. Então, é uma questão de encaixar. Por isso que a gente volta naquele velho assunto do monstrinho fofo application. Dediquem-se aos seus applications. Contem ali quem são vocês, do que vocês gostam, quais são seus sonhos, suas aspirações, o que motivou vocês ao programa. Quanto mais você conta de você, quanto mais você mostra de você, maior a chance de encontrar uma host family com mais afinidade, sobretudo sobre os seus valores, sobre os seus hobbies, o que você considera importante, as coisas que te fazem feliz, e evita aquilo que você quer evitar. E tem também aquele lance, né, de aparecerem coisas só quando você chega lá. Eu sou vegetariano, eu sou vegano, eu tenho alergia a isso, eu tenho alergia àquilo. Isso você devia ter escrito no application antes de ir, querido. Não quando chega lá. Então, isso também não é considerado, desculpa a palavra, é pesada, mas não é considerado honesto. Sim, Né? sim, Então, é uma outra infelizmente. coisa que, como você disse do application, tem que colocar ali o que é realmente importante para você. Tudo bem testar novos estilos de vida, tudo bem testar novas coisas, novas oportunidades, mas o programa de intercâmbio, ele tem uma base, né? E essa base não pode ser alterada com tamanha intensidade. Então, se você foi vegano, continua vegano lá, porque provavelmente é todo um aparato com uma família vegana, com essa filosofia de vida, com essas crenças, com esses valores sociais, morais, etc., foi preparado para você. Se você pediu uma família que tenha uma religião específica, super específico, é raro, mas acontece bastante aqui. Cuide de se manter engajado nessa comunidade. Mas o que a gente recomenda sempre é que vocês se abram para o novo. Né? Se fosse para viver a vida que vocês têm aqui, vocês continuariam aqui. Não faz sentido cruzar o Atlântico, causar todo esse estresse emocional, social, familiar, acadêmico, para chegar lá e querer que as coisas sejam exatamente como elas são aqui. Não será. É isso. Acho que recado E tá claro, dado. tudo tem um limite, né, Pê? Nada que comprometa a segurança, o conforto. E assim, conforto não é luxo, conforto é conforto. A gente precisa lembrar que família hospedeira, por mais que talvez a motivação majoritária seja financeira, ela ainda é uma família, né? Estamos lidando com famílias, com pessoas que têm sentimentos, que têm uma história, que têm motivações, e não é porque a família canadense ela é remunerada que ela é menos interessante e menos participativa. Não, nós temos famílias maravilhosas. Nós temos aluno indo para o 3º ano de programa na mesma host family, não quer trocar por nada. Obviamente, a gente não vai dar nomes aqui, depois, se ele autorizar, a gente dá, mas a gente tem um aluno que estava no 2º ano, né, Pedro, no 2º programa, e o pai quis mandar a irmã, e a host family disse, olha, eu sinto muito, eu não tenho local físico, né, não tem um outro quarto disponível para acomodá-la, infelizmente. E aí o aluno retornou para a gente dizendo, minha irmã que procura outra host family, eu vou continuar onde eu tô porque eu amo minha host family. É uma host family remunerada, gente, não é uma regra. Como eu disse no começo, lá no começo do nosso papo, demonstre interesse, esteja aberto, participe. E é troca, né? Você vê que às vezes numa mesma casa, a mãe hospedeira pede ajuda para ir até o banco, o intercambiário vai com ela, em troca ela vai no mercado e fala, aponta para mim o que você gosta. Sim, Enquanto isso, de repente, não acontece com outro intercambiário que está na mesma situação que você na casa, que o outro não conversa. Então, é troca, intercâmbio é troca, né? sim, sim.
Vamos estender o tema um pouquinho? Eu quero ir para um distrito super badalado, que eu vi a blogueira XYZ, mas eu quero um programa sem muitos brasileiros, tá, Pê? Uhum. O que você acha disso? Acho bem difícil, tá? Tem que É, escolher, pessoal. Ou a gente faz o programa popular, ou a gente faz um programa que tem menos brasileiro, né? As duas coisas ficam aí um pouquinho complicado de atender. é como Infelizmente, querer, eu quero uma escola que tenha futebol, mas não tenha brasileiro. Gente, não existe. Você não consegue casar as duas coisas, não, tá? pessoal, de maneira geral, todos os distritos canadenses são maravilhosos de se estar, de trabalhar com eles. É um pessoal que dá muito valor realmente à educação, à vida acadêmica, a essa fase da vida de vocês do ensino médio que é tão fantástica. Eu confesso que a gente aqui já passou do ensino médio já tem um tempinho aí, uns 20 anos, 30, mas se a gente pudesse, nós estaríamos lá também. É, e não tem programa ruim, não tem distrito ruim. Tem alguns distritos que, por algumas características, inclusive de localização, características geográficas, agradam um pouco mais o público brasileiro. Tem alguma coisa de errado nisso? Claro que não, pessoal, porque assim, são regiões maravilhosas, de beleza natural esplêndida, são distritos que realmente possuem matérias e grade de atividades muito legais, mas é isso, agrada a mim, agrada a vocês, agradou a blogueira, agradou o youtuber, agrada os nossos amigos que a gente tem na escola, nas comunidades que a gente frequenta. Então, assim, quando uma coisa é muito boa, a gente não pode esperar que só a gente goste dela. Normalmente, quando ela é muito boa, todo mundo gosta dela, e aí vamos encontrar outros amigos brasileiros por lá. E não tem problema nenhum, pessoal, tá tudo bem também encontrar os amigos brasileiros por lá. De vez em quando é bom ter um abraço de alguém da nossa cultura que entende o que a gente está sentindo. De vez em quando é bom tomar um sorvete em português. Pelo amor de Deus, Perpétua não me mata, mas é só de vez em quando. E para manter a imersão na língua que vocês escolheram no Canadá, seja inglês ou francês, inclua um amigo de outra nacionalidade, inclua um chinês, inclua um espanhol, inclua algum aluno que venha de algum país árabe, porque aí vocês vão estar sempre falando no idioma do programa e não no português. Então, assim, não tem problema ter amigos brasileiros. O que não é legal para o seu programa é só ter amigos brasileiros. É isso. É isso. Bora pro ensino médio no Canadá, Pê. Uhum. Eu Eu acho que a gente tá fácil. que eu ensino médio no Canadá, eu acho que é umas férias prolongadas, né? Eu acho que o brasileiro ele se adapta muito bem, né? O brasileiro está acostumado com 12, 14. A gente tem estudantes que têm 26 matérias esse ano no Brasil, e quando você chega no Canadá, você tem aula o dia inteiro? Tem, mas é de 4 a 8 matérias no máximo. Então, para um brasileiro é bem mais tranquilo, vamos dizer assim. Sem contar que, Sim, por ser um país multicultural, o Canadá ele tem, na grande maioria dos distritos, ele tem aula de reforço de inglês para quem não tem um inglês tão legal. Então, ele é um intercâmbio muito tranquilo de se fazer, né? É aquilo que a gente fala, manda para o Canadá e não precisa ter preocupação. Mas é um país que dá para ir com ETA, então, se você tem um visto americano, ou se teve um visto canadense nos últimos anos, ou se você tem um passaporte europeu, dá para ir com ETA. Agora, se for um período é superior a seis prático. meses, aí você precisa de visto. E esse visto para o Canadá, ele é um processo lento, demorado, ele é burocrático, então precisa de se for um programa de um ano, precisa se inscrever com antecedência, tá certo? Exato. Bom, e para quem tem dúvida se Canadá é bom ou não, eu vou deixar para vocês a frase que eu costumo dizer, e a Pê diz que eu sou uma mega de uma puxa-saco, e eu sou mesmo. Eu costumo dizer que existem países de primeiro mundo e existe o Canadá, na dúvida vá. É, tá certo. Então é Então é isso, isso, pessoal. pessoal. Um beijo para vocês, intercambistas. Um beijo, P. Outro. Até logo. Até logo.